Pai querido que estás nos céus, estamos na tua presença na qualidade de filhos e filhas. Estamos olhando para as mãos do nosso Pai, uma mão grandiosa, poderosa, cheia de bênçãos. Estamos olhando para elas porque significam bênçãos na nossa vida hoje, neste momento. Abre as tuas mãos, Pai. Derrama estas bênçãos sobre nós. Que aqueles que estão pedindo cura, saúde, que o Senhor conceda, como médico dos médicos, a cura para cada um. Aqueles que estão olhando para as tuas mãos em busca de sustento diário, de emprego, de salário, de solução para os problemas financeiros, que encontrem nesta mão paternal, amorosa, a resposta para as suas súplicas. Os que estão buscando alívio, conforto, libertação, liberta-os, Pai, em nome de Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Fala ao nosso coração através da tua palavra neste momento, pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. A verdade nunca é bem recebida. Há pessoas que vão ao médico e dizem assim: por favor, doutor, se eu tiver uma doença ruim, por favor, não me diga, eu não quero saber. Eles preferem não conhecer a verdade. Será que existe verdade? Abra sua Bíblia em João capítulo 18. João capítulo 18, vamos ler os versos 33 a 38. João capítulo 18 e os versos 33 a 38. Aqui nós lemos: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe, pois, Pilatos: que é a verdade? O que é a verdade? Há mais de 2000 anos esta pergunta está soando, ecoando em nossos ouvidos. O que é a verdade? Existe verdade? Vivemos num tempo em que a sociedade acredita que não existem verdades absolutas. Não existe o bem absoluto, não existe o mal absoluto, não existem verdades absolutas. Tudo é relativo, tudo depende. Quando você conversa com pessoas, você percebe que a cultura e a filosofia das verdades relativas se infiltrou na mente mesmo dos cristãos. Porque na conversa corriqueira do dia a dia, eles dizem: depende. Isto é certo ou é errado? Depende. Depende das circunstâncias, depende da hora, depende do país, depende dos costumes, depende da necessidade. Será que Deus deixou para que você, meu querido irmão, determinasse o que é certo e o que é errado? Deus deixaria para o ser humano determinar o que é certo e errado? Ou Deus determinou o que é certo e o que é errado? Muitos pensam que Deus é democrata, porque Deus deu livre-arbítrio para todas as suas criaturas. Queridos, há diferença entre dar o livre-arbítrio e ser democrata. Deus, ele é soberano nas suas decisões. Deus determina o que é certo e o que é errado. Você pode escolher o que é certo ou errado, mas não é você quem determina. Deus o faz. Deus não deixou para que você determinasse o dia melhor para se guardar. Deus já determinou que o dia de guarda é o sábado, o 7º dia da semana. Deus não deixou para que você definisse o que é pecado. Ele já definiu o que é pecado na palavra de Deus. Em 1 João 3,4, Deus diz: porque pecado é a transgressão da lei de Deus. Portanto, Deus, como
soberano do universo, ele determina as coisas e dá o livre-arbítrio para você escolher aceitar o que ele determinou ou rejeitar. Queridos, vivemos num tempo em que tudo é relativo, tudo depende. É uma sociedade que está sendo dominada pela filosofia do Yin e do Yang. Yin e Yang. Vocês já viram este desenho que se popularizou aqui no Ocidente? É uma bolinha com 2 peixinhos dentro. Dentro existe um peixinho branco e um peixinho preto. O peixinho branco tem um olhinho preto. E o peixinho preto tem um olhinho branco. Chamam de Yin e Yang. Isto veio da velha China. E o Yin e Yang representa o bem e o mal. Representa a luz e as trevas. Representa o negativo e o positivo. Representa o masculino e o feminino. Representa o certo e o errado. E a filosofia do Yin e Yang é, ou pode ser melhor definida desta forma: não existe bem absoluto e não existe mal absoluto. Em todo bem existe presente ali o mal. E em todo mal existe presente ali o bem. Não existe luz absoluta e não existe trevas absolutas. Não existe masculino absoluto e não existe feminino absoluto. Porque todo homem tem um pouco de mulher e toda mulher tem um pouco de homem. Por isso, realmente, esta filosofia ganhou espaço no mundo, porque isto agrada a Satanás, que a humanidade pense desta forma. Queridos, será que existem verdades absolutas? Será que existem princípios? Observamos que a nossa sociedade faz uma confusão muito grande entre princípios, tradições, costumes e cultura. Mistura-se tudo dentro de uma panela e as pessoas não discernem mais o que é princípio, o que é costume, o que é tradição, o que é cultura. Nós estamos escrevendo um livro e o título do livro é A Verdade sobre Princípios, Tradições, Costumes e Cultura. Queridos, a palavra de Deus diz que nós vivemos na presença de um Deus eterno. E que ele é eterno. Mas que o mal não é eterno. A filosofia do Yin e Yang é de que o mal e o bem são eternos. O mal e o bem sempre existiram. E nunca deixarão de existir. E que a felicidade do ser humano e o bem-estar do ser humano depende não do extermínio do mal, mas do equilíbrio destas forças, positiva e negativa, do bem e do mal, do equilíbrio entre eles. Você crê desta forma? Pode um cristão crer desta forma? Você, como cristão, pode crer que dentro de você existe o bem e existe o mal? Você, como cristão, pode acreditar que em Jesus Cristo existe o mal e existe o bem, e que em Satanás existe o mal e existe o bem também? Esta é a filosofia do Yin e do Yang. Nada é absoluto, tudo é relativo, tudo depende. A palavra de Deus nos mostra, queridos, que o bem é eterno. Quando você abre a palavra de Deus em João capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, verso 1, nós começamos com esta frase bem conhecida que diz: no princípio, João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era Deus. Num princípio que nós não sabemos quando, mas no longínquo passado, existia um tempo em que só Deus existia. Pai, Filho e Espírito Santo. O mal não existia. Só existia o bem. Mas o mal não existia. Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este verbo que se fez carne e habitou entre nós, que estava com o Pai e que criou todas as coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, Deus Filho,
Ele foi quem realmente colocou a mão e criou Adão e Eva, e criou também os anjos, e criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Pai, Filho e Espírito Santo são antes de todas as coisas. Não há Deus além deles. São eternos. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40 e o verso 28. Isaías capítulo 40 e o verso 28. Vamos abrir a palavra de Deus. Deixemos que a palavra de Deus nos fale. Capítulo 40 e o verso 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Ele é o eterno. Em Isaías, ainda no mesmo livro de Isaías, abra sua Bíblia e vamos ler aqui no capítulo 9 e o verso 6. Capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus é eterno. Pai, Filho e Espírito Santo são eternos. Mas o mal não é eterno. O mal teve um princípio, e o mal terá um fim. Abra sua Bíblia agora em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre verdades absolutas ou verdades relativas. Será que o nosso comportamento neste mundo depende das circunstâncias, depende da hora, depende do lugar, depende do país, depende da necessidade? Ou Deus estabeleceu princípios eternos? Ou Deus estabeleceu o que é certo e o que é errado? Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28 e vamos ler então o verso 14. Aqui lemos: Tu eras querubim, ungido, para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Perfeito eras nos teus caminhos. Deus não criou o diabo, Deus não criou Satanás, Deus não criou o mal, Deus criou um anjo perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde quando foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade, o mal, não veio de fora e entrou em Lúcifer. Não, o mal nasceu em Lúcifer, até que se achou iniquidade em ti. Não existia o mal, só existia o bem. O bem absoluto é o nosso Pai, é o nosso Jesus, é o nosso querido Espírito Santo. Bem absoluto, luz absoluta, verdade absoluta. Mas, queridos, o mal teve um princípio, diferente do que a filosofia chinesa do Yin e Yang quer ensinar. Infelizmente, essa filosofia se infiltrou no mundo e também nas igrejas. O mal não é eterno. O mal não é eterno no passado e o mal não será eterno no futuro. A doutrina do fogo eterno, de que os ímpios e de que Satanás ficarão queimando no lago de fogo eterno, sem nunca morrerem, não tem apoio bíblico, porque seria a perpetuação do mal. É exatamente o que a filosofia do Yin e Yang quer ensinar, que o mal é eterno, sempre vai existir. Não, queridos, o mal não vai existir sempre. Houve um tempo em que só existia o bem, e haverá um tempo em que só vai existir o bem. A palavra de Deus diz que o mal nasceu em Lúcifer, este anjo querubim, que recebeu o nome de Satanás, de diabo, de dragão, mas ele terá um fim. E a palavra de Deus, no mesmo capítulo 28 de Ezequiel, no mesmo capítulo 28 de Ezequiel, verso 17, diz: por que surgiu o mal neste anjo? Por que surgiu? Capítulo 28, verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. O mal nasceu nele, porque ele era o mais bonito, o mais inteligente, o mais poderoso dos anjos. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria. Quem é que se corrompeu? Ele próprio se corrompeu. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. E agora o verso 18 fala do fim do mal, do extermínio do mal. Verso 18.
pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Aleluia, meu querido irmão, porque existe um fim para o mal. A palavra de Deus está dizendo que Deus fará com que saia um fogo de dentro de Satanás. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, como diz em Apocalipse capítulo 20, que ele será lançado no lago de fogo e enxofre, sim, mas a palavra de Deus diz que ele será morto por um fogo que sairá de dentro dele. Vamos ler de novo? Capítulo 28 de Ezequiel e o verso 18. No meio do verso diz: eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornou em cinzas. O que significa cinzas? Cinza significa extermínio total. Houve um tempo, louvado seja Deus, em que o mal não existia. E haverá um tempo em que o mal não mais vai existir. Aleluia, por isso. O bem eterno se chama Jesus. Jesus disse em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Uma vez Pilatos perguntou, o que é a verdade? E hoje milhões de pessoas continuam perguntando, o que é a verdade? Existem verdades? Existem verdades? Ou a verdade é relativa? Ou todo mundo está certo? Ou todos os caminhos levam para o céu? Queridos, nem todos os caminhos levam para o céu. Jesus disse, eu sou o caminho. Só Jesus leva para o céu. Só Jesus salva. Só Jesus perdoa. Só Jesus é salvador, é mediador. Há um nome poderoso que salva e que liberta, e esse nome é Jesus. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade. Não existem verdades relativas, não. Existem verdades absolutas. E Jesus é a verdade personificada. E a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4. Abra a sua Bíblia. Malaquias capítulo 4. Menciona aqui o profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, que haverá um fim e um extermínio para o mal. Lemos então Malaquias capítulo 4, verso 1 em diante. Porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno, todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como palha. Você já viu como queima a palha? Primeiro que a palha queima rápido. Segundo que a palha, depois de ser queimada, só sobram o quê? Cinzas. Os ímpios, o pai do pecado, que é a raiz do pecado, e os ramos do pecado, que são todos os pecadores não arrependidos, ambos serão exterminados, queimarão como a palha. Lemos ainda o verso 1, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. E o verso 3, pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Em Ezequiel capítulo 28, nós lemos que Satanás será consumido por um fogo que vai sair de dentro dele, ele vai se tornar cinzas. E aqui diz que todos os ímpios vão ser feitos cinzas. Não vai sobrar nada do mal, porque Deus cria um novo céu e uma nova terra. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. Aqui nós lemos Isaías capítulo 65 e o verso 17. Isaías capítulo 65 e o verso 17. Aqui lemos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O mal acabará, e não teremos mais lembrança das coisas passadas. Tudo será perfeito, tudo será paraíso. O paraíso perdido será recuperado, será restaurado. A árvore da vida será restaurada. A nova Jerusalém descerá do céu, e nela estará a árvore da vida. Queridos, o bem é eterno. A filosofia do yin e do yang é uma filosofia falsa. É
é uma filosofia que tem desviado as pessoas, porque as pessoas começam a acreditar que o bem existe dentro delas. As pessoas dizem, tudo bem, eu sou pecador, eu tenho defeitos, mas eu também tenho muitas coisas boas. Não, meu querido irmão, você não tem coisas boas. O que é isso, pastor? Crer que você tem coisas boas e coisas ruins é a filosofia chinesa do Yin e do Yang. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 7. Deixe que a Bíblia diga para você e para mim o que nós somos e o que nós temos dentro de nós. Romanos capítulo 7. Aqui lemos o verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Quem é espiritual? A lei. A lei é um reflexo do santo caráter de Deus. Por isso ela é espiritual, porque reflete o santo caráter de Deus. Mas eu, diz Paulo, sou carnal. Quanto de espiritual Paulo tinha? Nada. O homem separado de Deus não tem nada de espiritual. Ele é 100% carnal. Não, pastor, mas eu aceitei a Jesus, sim. É diferente. Quando você aceita a Jesus, o Espírito Santo gera em você uma natureza santa e espiritual. Mas esta santa e espiritual natureza não nasceu com você. Ela veio de fora, gerada pelo Espírito Santo. Paulo está falando do homem natural. O homem natural é 100% carnal. A filosofia do Yin e do Yang ensina que você é bem e você é mal. Que você é luz e você é trevas. Em si mesmo. E que tudo o que você precisa saber está dentro de você. Todo o poder que você necessita está dentro de você. Você tem que se descobrir. As verdades estão dentro de você. Mas a Bíblia diz, eu sou carnal. Verso 15. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo é claro ao falar que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Não existe o bem e o mal dentro de cada um de nós. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Lá em Salmos, abra sua Bíblia em Salmos. Salmos 51 e o verso 5. O salmista Davi diz assim, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu já nasci em iniquidade, eu já fui gerado em pecado, já nasço pecador, sem natureza santa e espiritual, sem o bem em mim. Mas Jesus Cristo falou para Nicodemos, necessário você nascer de novo. Porque aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então precisa haver um novo nascimento. Para mim e para você. Nós temos que nascer de novo. E nascer por escolha, por pedido, por busca. Esse é o nascimento da água e do Espírito. Porque é o Espírito Santo que gera em nós o novo nascimento e produz em nós a natureza santa e espiritual de Jesus. E que não vem de dentro de nós, vem de fora de nós. Porque em nossa carne, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Queridos, o que é princípio? Princípio é algo que vem de Deus. Costumes, cultura, tradições são coisas que vêm do ser humano. A Bíblia está cheia de princípios e a Bíblia também está cheia de cultura, costumes, tradições. Você não pode ler a Bíblia pensando que a Bíblia todinha é só princípios. Você vai encontrar costumes de vestuário na Bíblia. No tempo de Jesus, homens e mulheres usavam vestidos. Hoje nós homens não usamos vestido. Você dirá, bom pastor, isso é um costume daquele tempo. Isso mesmo, a Bíblia fala de costumes e de tradições. Por isso, meus queridos, quando estamos lendo a Bíblia, nós temos que orar pedindo que o Espírito Santo nos guie para discernir o que é princípio e o que é costume, o que é cultura. A cultura dos dias de Jesus impedia que alguém fosse visto conversando com mulheres em público. Por isso, quando viram Jesus conversando com a mulher samaritana, os discípulos ficaram espantados, porque um homem não conversava publicamente com uma mulher. Isto é princípio ou é costume? Ou é cultura? Isso é uma questão de cultura? Existe a cultura brasileira, existe a cultura americana, existe a cultura oriental ou cultura ocidental. Quando a cultura não fere princípios da palavra de Deus, tudo bem, não há problema nenhum.
Mas quando a cultura e os costumes e as tradições ferem princípios da palavra de Deus, nós temos que deixar esta cultura, estes costumes e estas tradições de lado. Um exemplo disso, queridos, quando o evangelho é pregado entre os árabes, e quando é fundada uma igreja adventista num país árabe, a igreja adventista funciona mais ou menos como uma mesquita, sem bancos. Porque as mesquitas não têm bancos, eles se sentam no chão. O que é isso? Sentar-se em bancos ou sentar-se no chão. Isto é princípio ou isto é cultura? Isto é o quê? Cultura. Nas igrejas adventistas construídas entre os árabes, além de se assentarem no chão, eles não oram ajoelhados. Eles oram agachados, colocando a testa no chão. É diferente. Eles não entram com sapatos na igreja. Tem que deixar os sapatos fora. Isso é cultura, costume ou é princípio? Isso é cultura. Porque aqui nós entramos com sapatos, e aqui nós nos ajoelhamos, mas não colocamos a cabeça no chão. Há povos que colocam chapéu na cabeça para entrar na igreja. Outros tiram o chapéu para entrar na igreja. Uns põem, outros tiram. O que é isso? Princípio ou cultura? Cultura. Você vai encontrar na Bíblia muita cultura, muitos costumes, mas vai encontrar também muitos princípios. O que falar dos 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, entregues para Moisés no Monte Sinai? Os 10 mandamentos são cultura, tradições ou princípios? Princípios. Como nós podemos entender o que é princípio? Princípio é algo que vem de Deus, não do ser humano, e que se aplica a todos os povos, em todos os tempos e em todos os lugares. Todo princípio que vem de Deus aplica-se a todas as pessoas, em todos os lugares e em todos os tempos. Se você defende algo como princípio, mas você não consegue aplicar isso a todos os povos, a todos os tempos e em todos os lugares, então não pode ser princípio. Princípio vem de Deus. Tem a sua origem em Deus. Foi Deus quem determinou o que é princípio e o que não é princípio. Os 10 mandamentos são 10 princípios eternos, aplicáveis a todas as pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares. Os princípios são verdades absolutas. Todos os princípios divinos são verdades absolutas, contrariando a filosofia chinesa do Yin e Yang, que diz que não existem verdades absolutas, que tudo depende. Quando as pessoas vêm do Brasil e vêm morar aqui nos Estados Unidos, elas começam a fazer aqui nos Estados Unidos aquilo que não faziam lá. As pessoas dizem assim: bom, lá no Brasil eu não ia no cinema, mas aqui todo mundo vai, eu vou. Lá no Brasil eu não usava isso, mas aqui todo mundo usa, eu também uso. Lá no Brasil eu não fazia isso, mas aqui eu faço. Ou seja, passou a fronteira, entrou num outro país, você muda o seu comportamento. Isso está baseado em quê? Em princípios ou costumes? Costumes. E há costumes que são bons. E há costumes que são maus e que ferem os princípios da palavra de Deus. E o Espírito Santo dará discernimento para aquele que busca e que pede, para saber o que é princípio. E viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. O que é certo e o que é errado, é Deus quem determina. Na área do sexo, na área do vestuário, na área da comida, do beber e do comer, na área das relações humanas, em todas as áreas da vida, existe um certo, existe um errado, e é Deus quem determina. Eu me regozijo com o pensamento de que Deus determinou o que é princípio, de que Deus determinou o que é certo e o que é errado. Eu me regozijo com o pensamento de que o bem é eterno, o mal, ele surgiu e ele vai acabar. Porque Deus diz em Apocalipse capítulo 21, abra sua Bíblia agora, em Apocalipse capítulo 21. Aqui nós lemos, verso 1 em diante. Capítulo 21 de Apocalipse, verso 1 em diante. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A primeira terra e o primeiro céu vão passar.
esta terra contaminada pelo pecado, poluída, ela vai desaparecer. Deus cria um novo céu e uma nova terra para os seus filhos. E aí diz o verso 2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia! O mal vai acabar. E nós vamos viver na presença de um Deus santo, comendo da árvore da vida, diz no capítulo 22, verso 1 em diante. Capítulo 22, verso 1 em diante. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma parte e da outra parte do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Queridos, perpetuação do bem, a eternidade do bem. Deus planejou um novo céu e uma nova terra para você. Nós estamos vivendo nestes 6.000 anos de pecado neste planeta, mas se aproxima rapidamente o momento em que o mal será exterminado, e Jesus Cristo reinará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em breve ele voltará para dizer para você, meu querido irmão, venha, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós que vivemos de acordo com os princípios da palavra de Deus, nós que não deixamos nossa vida ser governada e ditada ou legislada por costumes, culturas e tradições, nós que olhamos para a palavra de Deus e discernimos nela os princípios eternos, a estes Deus dirá, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Deus está planejando coisas maravilhosas para você, meu querido irmão. E nele nos regozijaremos eternamente. Amém? Amém. Aleluia.